Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem para iniciarmos mais uma semana de aula. Nós faremos hoje, nesta videoaula, a atividade 4 de língua portuguesa, do terceiro roteiro da Secretaria Municipal de Educação. O nosso assunto hoje são os sons do S. Preparados? Então vamos começar a nossa videoaula. O S é uma consoante, assim como o R, que tem vários sons. Então, dependendo do lugar aonde ele fica, ele se transforma, ele tem um som diferente. No início da palavra, ele tem o som do S mesmo, o som de S, que vocês conhecem, ó. Sa, se, si, so, su, som de S. Vamos ver alguns exemplos? Então, sapato, suco, sopa, sorvete e salsicha. S no início, som de S mesmo. Lembrando que nunca, jamais, de jeito nenhum, nós temos dois S's no início da palavra. Início da palavra, apenas um S. Quando o S está entre duas vogais, para ele ficar forte, para ele ter um som de S, ele precisa estar em dois. Então, eu preciso de dois S's entre duas vogais para ele ter o som do S mesmo, ó. Sa, se, si, so, su, no meio da palavra. Então, pássaro, eu tenho uma vogal antes do S e uma vogal depois do S. Osso, olha aqui, o S, os dois S's estão entre duas vogais. Lembrando, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Não esqueçam disso. Massa, vassoura, olha, vogal A e vogal O. Pêssego, vogal E e vogal E. Então, lembrando, quando o S está entre duas vogais, para ele ter o som do S mesmo, eu preciso dobrá-lo, eu preciso de dois S's. Então, eu só uso dois S's quando ele está entre duas vogais. E quando o S está entre uma consoante e uma vogal? Aí eu uso só um para ele ter som de S. Então, bolsa. O L é uma consoante, o A é uma vogal. Então, o S fica sozinho. Salsinha. Consoante L e vogal I. Persiana. Consoante R e vogal A. Pulseira. Consoante L e vogal E. Pulseira. E urso. Consoante R e vogal O. Então, quando o S está entre consoante e vogal, eu uso apenas um e ele tem o som de S mesmo, ó. S, s. Então, lembrando disso, um S só quando ele está entre uma vogal e uma consoante. Quando o S está no final da palavra, ele tem som de S também. Olha, lápis, pires, pires é esse pratinho que está aqui embaixo.
ovos, ônibus e óculos. Então, em final de palavra, o S tem som de S. Mas, às vezes, o S ele muda, ele tem som de Z. Quando ele tem som de Z? Vamos ver? Quando ele está entre duas vogais sozinho. Então, quando eu encontro uma palavra que tem duas vogais e o S no meio, se ele tem som de Z, eu uso apenas um S. Tesoura, ó, eu tenho duas vogais, E e U. Então, o S, nesse caso, ele tem som de Z. Tesoura, rosa, casa, mesa, camiseta. Então, quando o S está entre duas vogais, quando o S sozinho está entre duas vogais, ele tem o som de Z. Antes de fazer a atividade, vocês vão voltar o vídeo e ver os diferentes sons do S, para depois realizar a atividade. Atividade 4 de língua portuguesa. Nessa atividade, você aprenderá um pouquinho mais sobre o uso do S, seu uso no início da palavra, no meio desta e ao final, e o uso de S e SS. Leia as palavras do quadro abaixo. Vocês devem ler as palavras. Se quiser, para ficar mais fácil, peguem um marca-texto e grifem aonde está o S na palavra. Se ele está no começo, no meio entre consoante e vogal, no meio entre consoante e vogal, no início, no imício, no meio da palavra entre duas vogais. Então, depois da leitura, pegue o marca-texto, grife a letrinha S, porque daí vai ficar mais fácil para vocês preencherem a tabela. Na primeira coluna, vocês vão copiar, escrever as palavras que iniciam, que o S está no começo. Na segunda coluna, quando vocês têm apenas um S no meio da palavra. Na terceira coluna, quando vocês têm dois S's no meio da palavra. E na quarta coluna, quando o S vem ao final. Compreendido? Então, fazer a leitura da tabela, das palavras da tabela, grifar o S com o marca-texto e depois copiar cada palavra com muito capricho na coluna correta. Baseado nas suas observações sobre a escrita do S nas palavras, assinale na tabela o quadradinho do S ou do SS para completar as palavras seguindo o modelo. Então, se a palavra inicia com S, você vai colocar um S aqui e fazer o xizinho na tabela do S. Se ele tem dois S's, observe que aqui nós temos duas vogais. Então, para ficar com som de S, eu tenho que colocar dois S's. Completem e façam um X no que vocês usaram, ou um S apenas, ou dois S's. E, terminando, bons estudos é o que eu desejo para vocês. Lembrando sempre de assistir o vídeo até o final, voltar, reassistir, porque esta videoaula é a explicação que a professora daria lá na sala de aula. Combinados? Então, bom trabalho e boa semana para vocês. Tchau, pessoal!